Jesus, a borracha que apaga o nosso passado e transforma o nosso futuro. Bom, nós já vimos aqui que Jesus ele é a luz do mundo e Jesus ele é o nosso Salvador. E Jesus é muitas coisas incríveis e nem dá para falar tudo aqui. Hoje nós já estamos no último vídeo da série Quem é Jesus? E não fiquem tristes que semana que vem a gente começa outro tema. E bom, já vimos que Jesus é a luz do mundo e Jesus é o nosso Salvador. E quando a gente vai conhecendo mais a Jesus, quanto mais a gente conhece a Jesus, quanto mais a gente busca ter intimidade com Jesus, quanto mais a gente aproxima dele, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a perceber os nossos erros, os nossos pecados. A gente começa a lembrar de coisas que a gente já fez no passado, que não agrada a Deus, que é errado, que é pecado. E a gente começa a sentir arrependimento. Junto com esse arrependimento que a Rebeca disse, e esse conhecimento das coisas erradas que já fizemos, dos pecados que já cometemos, e quando enxergamos o que Jesus fez por nós na cruz, isso traz para as nossas vidas um grande arrependimento em nossos corações, um grande sentimento de culpa que carregamos durante a nossa vida por conta dos erros do passado. Então, acredito que é o desejo de todas as pessoas que conhecem Jesus verdadeiramente, apagar o seu passado, esquecer do seu passado, tendo em vista a quantidade de erros e pecados que já cometemos. Quando a gente conhece Jesus, a gente vai tendo uma mudança de mente, de ideia. Por exemplo, coisas que antes a gente achava que era normal, que isso não tem nada a ver, a gente começa a ver que tem a ver sim, que isso não agrada a Deus. E aí a gente começa a enxergar as coisas erradas. Mas a palavra de Deus tem a solução para isso, que está aqui em Atos 3,19. Que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui, o versículo já começa com duas palavras fortes: arrependei-vos e convertei-vos. Nós vamos falar das duas. Primeiro, arrependei-vos. Para que os nossos pecados sejam cancelados, a gente precisa arrepender. E esse arrepender aqui é arrepender verdadeiramente, porque às vezes a gente só sente um remorso, uma culpa, e isso não é arrependimento de verdade. Então, quando a gente arrepende verdadeiramente, aqui a Bíblia fala que os nossos pecados é cancelado. E é importante ressaltar que quando a gente arrepende de verdade, a gente não fica cometendo aquele erro novamente. Se eu fiz alguma coisa errada, eu me arrependi verdadeiramente, eu peço perdão, por exemplo, pro Atos, no outro dia eu não vou fazer de novo, e se eu chegar a fazer de novo, vai ser raridade, vai ser um acidente. O pecado, ele deve ser um acidente na vida do cristão. Então, o arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança de vida. É porque, como a Rebeca disse, se não gera o arrependimento, ele sempre vai gerar uma mudança no seu pensamento, uma mudança nas suas atitudes. Se isso não gerar essa mudança na sua vida, é porque na verdade não houve arrependimento. Só um remorso. Né? E o segundo ponto, que como a Rebeca disse, que são as duas chaves para que Jesus cancele o nosso passado, é a conversão. Porque o texto aqui diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que seria a conversão? A conversão ela é uma mudança de direção. Por exemplo, quando você está no carro e você fala assim, vou fazer uma conversão à direita, ou seja, você vai mudar a direção daquele caminho que você está seguindo. Assim é na palavra de Deus. O ato de converter é você deixar aquele caminho de erros, aquele caminho de pecado que você estava vivendo e começar a andar por outro caminho, um caminho segundo a vontade de Jesus, segundo a vontade de Deus, que está na palavra de Deus. Então você começa a conhecer esse Jesus, você começa a conhecer a palavra dele que está contida na Bíblia Sagrada e você começa a seguir esse caminho, ou seja, você se desvia do caminho do pecado, se desvia do caminho dos erros e converte para um novo caminho, um caminho com Jesus, um caminho que você vai fazer o que agrada a esse Jesus. Olha, vamos ler de novo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, nós já vimos o que é arrepender e o que é converter. Então, quando a gente arrepende, ou seja, a gente converte verdadeiramente, nós temos os nossos pecados cancelados.
O nosso passado é perdoado em Jesus. E por que que o nosso passado é perdoado em Jesus? Porque quando olhamos na palavra de Deus, nós vemos que Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele veio a essa terra, se fez carne e morreu em nosso lugar. E quando Jesus fez isso por amor a nós, ele pagou o preço dos pecados para aqueles que creem em Jesus. Então agora eu sou perdoado não pelo que eu posso fazer, mas o que Jesus fez por mim. E isso é a fé salvadora. Isso é a fé que Jesus ensina para nós. Ele fala: olha, se você crer que eu realmente vim e morri por você, os seus pecados estão cancelados. Então, isso que é o ato de crer, de ser salvo, de ter o seu passado cancelado, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. E quando nós arrependemos e convertemos, além de termos o nosso passado cancelado, apagado, o nosso futuro ele é transformado. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Está falando que quando nós arrependemos, convertemos e confiamos em Jesus para apagar o nosso passado, apagar os nossos erros já cometidos, o nosso futuro também é transformado. Por quê? Porque nós já não vivemos um futuro de culpa. Nós vivemos um futuro com Jesus. Nós temos uma viva esperança nesse Jesus, que esse Jesus prometeu para nós, que se nós arrependermos e confessarmos esses pecados, Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas, através do Espírito Santo em nossas vidas, nos fortalecendo, nos guiando no caminho dele, nos dando fé e nos preparando para chegar no céu, que é um lugar que Ele tem preparado para nós, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, onde não haverá coronavírus, não haverá doenças, não haverá morte. Então é um lugar que Deus preparou para nós. Então, o nosso futuro é transformado. E quando eu falo futuro, eu não falo só no céu, aqui na terra também o nosso futuro. Porque só quem tem Jesus tem uma paz verdadeira, mesmo em momentos difíceis. Porque Jesus é a paz real. A cada momento, sempre que às vezes temos um momento de dificuldade, um momento de angústia, nós, quando olhamos para o céu e lembramos das promessas de Jesus para as nossas vidas, nós temos uma paz inexplicável, uma paz que só vem de Jesus, que só Jesus pode nos dar. Isso é a transformação que Jesus traz para o nosso futuro. Então, Jesus, ele pode apagar o nosso passado e também transformar o nosso futuro. Isso depende de mim e de você, quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando a gente deixa de fazer as coisas que quando a gente conhece Jesus, a gente percebe que de fato é errado. E aí a gente converte a Jesus, a gente muda de direção, a gente deixa o pecado e começa a querer viver uma vida em santidade. Quando a gente tem essas atitudes, o nosso passado é perdoado e o nosso futuro é transformado, amém? Então, se você ainda carrega um sentimento de culpa dos seus pecados, de tudo que você fez durante a sua vida, hoje é um momento, tome uma decisão hoje, faça o que nós vimos que lá está escrito lá em Atos 3,19. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados a Jesus, mude de vida, que é a conversão, e o seu passado será cancelado em Jesus. Tenha fé nisso, tenha fé, e depois que você fizer isso, você não precisa ficar se sentindo culpado pelas coisas erradas que você fez, porque se você teve fé e pediu perdão, Jesus apagou o seu passado, e você agora pode começar a ser uma nova pessoa com um novo futuro. Que Jesus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Amém. E semana que vem a gente começa uma série nova, muito legal. Logo a gente vai postar para vocês. Estejam acompanhando. Curta, compartilhe esse vídeo, porque quando vocês compartilham, vocês nos ajudam a levar o amor de Deus, a palavra de Deus, para cada vez mais pessoas, que realmente no mundo hoje tem muitas pessoas precisando ouvir mais de Jesus. Que Jesus é a verdadeira alegria que a gente pode receber no mundo. Então curta, compartilha, beijos, até semana que vem. Tchau.